Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção compreende todo o capítulo 5º do livro dos Provérbios. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 5º, versículo 9, que diz assim para nós: Para que não des a outro o teu esplendor e os teus anos a um cruel. Esta palavra é uma advertência amorosa. É como uma flecha que o próprio Deus lança, uma flecha aguçada para atingir o nosso coração e nos advertir a respeito do risco que nós corremos quando nós damos ouvidos, damos atenção à voz do pecado, à voz da tentação, para que nós não possamos ceder a outro, dar a outro o nosso esplendor. De qual esplendor aqui fala a palavra de Deus? Qual o sentido específico desta palavra? No hebraico, a palavra odecha significa teu esplendor, tua glória, teu brilho interior. Não se trata apenas de reputação exterior, mas da dignidade profunda. Nós poderíamos até traduzir, como algumas Bíblias traduzem, por dignidade. Esplendor, glória, brilho, dignidade. Mas aqui se trata principalmente da dignidade profunda que Deus conferiu a cada um de nós. É o reflexo da imagem divina em nossa alma. É isto que esta palavra quer significar, odecha, teu esplendor, teu brilho interior, tua dignidade profunda, tua glória. O que Deus está chamando a atenção de cada um de nós aqui é para que nós não cedamos à dignidade profunda que está presente em nós. Que dignidade é essa? A dignidade de sermos reflexo da imagem divina, aliás, de sermos imagem e semelhança de Deus, o reflexo desta imagem e semelhança que está presente em nós. Não darmos, não entregarmos, não cedermos a outro. Qual o outro que nós podemos nos perguntar aqui? Quem é esse outro? Certamente, a partir de uma interpretação espiritualizada, a partir da mística, nós podemos entender que se trata aqui daquele que é o mais interessado em que o homem perca a sua dignidade. Sim, o adversário de Deus, o adversário dos filhos de Deus, o diabo, Satanás. Inclusive o livro da sabedoria fala para nós, no capítulo 2º, versículo 24. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. É óbvio que o livro da sabedoria aqui está se referindo à morte que o diabo faz entrar, a morte espiritual, e traz como consequência também a morte física. A morte eterna, o afastamento de Deus. É por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Porque ao perder
o seu brilho, a sua dignidade, quando da sua rebelião contra Deus. O diabo não suporta que os seres humanos sejam amigos de Deus e participem da glória de Deus. Uma vez que ele tentou usurpar a glória de Deus, tê-la para si e, deste modo, ocupar o lugar de Deus. E cada vez que ele nos tenta pecar, ele está nos tentando fazer entender ou pensar que podemos ser felizes sem Deus, podemos ser felizes do nosso próprio jeito, ao nosso próprio modo, e rebelando-nos contra Deus. Cada pecado praticado por nós é uma tentativa autossuficiente de tentar chegar à realização plena, à realização de si mesmo. Todo pecado, lá na sua raiz, tem esse intuito, que no final das contas não nos leva à realização, leva-nos ao não ser, leva-nos ao nada, leva-nos à morte. E o diabo faz isso porque no final das contas ele é tão mesquinho que ele quer que nós sejamos derrotados com ele. Ele tem inveja do ser humano. Aliás, o próprio Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 10º, no versículo 10º também, diz assim: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. O ladrão aqui, vocês já sabem a quem Jesus está se referindo. Ele está se referindo exatamente a Satanás, o adversário, o ladrão. Ladrão de quê? Em que contexto que Jesus está falando aqui? É no discurso do bom pastor, falando da relação entre o pastor e as ovelhas, o ladrão das ovelhas. Ou seja, é aquele que quer arrebatar as ovelhas das mãos do bom pastor, quer arrebatá-las de Deus. Ele só vem para roubar, matar e destruir. No fundo, tanto você como eu, nós trazemos conosco a imagem e semelhança divinas. Nós somos obras das mãos amorosas de Deus. Deus nos criou para a sua glória, para o esplendor da sua glória. Deus nos criou para a amizade com Ele. Deus nos criou para uma eternidade feliz. Deus nos fez para sermos plenos, livres e realizados. Quando nós tentamos esses objetivos sem Deus, sermos plenos, livres e realizados sem Deus, aí está a raiz, o veneno do inimigo, que vem tentar nos arrebatar das mãos de Deus. Vem para roubar, matar-nos e destruir-nos. Porque ele sabe que a partir do momento em que nós tentarmos realizar essas coisas, sermos realizados, plenos e livres, sem Deus, no final das contas, o que vai restar de nós é simplesmente morte e destruição. Deus é o primeiro interessado na nossa vida e na nossa salvação, na nossa felicidade. É por isso que Jesus mesmo disse, no versículo que eu acabei de ler, do Evangelho segundo São João: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Deus não é contra nós. Deus não é nosso adversário. O diabo quer nos fazer pensar isso. Que Deus é adversário da nossa felicidade, da nossa realização, que Ele vive nos proibindo muitas coisas que nós gostamos, muitas coisas as quais nos apetecem, e que Ele quer que nós sejamos tristes e infelizes, que nós vivamos a renúncia, para poder, deste modo, sermos tristes e infelizes e que Ele seja realizado às custas da nossa infelicidade. O diabo tenta mostrar Deus como esse Deus sádico,
e tenta mostrar o cristianismo. Quantas vozes se levantaram exatamente contra o cristianismo, alegando exatamente isso, que o cristianismo torna os homens infelizes, que o cristianismo ata fardos pesados nos homens, dá-lhes veneno, faz com que os homens bebam o veneno da infelicidade, da tristeza, da amargura, do ressentimento, do rancor e rouba dos homens a vida. De que modo é que o cristianismo é apresentado no imaginário popular pelas artes? Observem, a maioria do cinema, dos filmes, das novelas, das músicas, das artes, das pinturas, das poesias, os quadros, muitas vezes o cristianismo é apresentado como a religião que rouba a felicidade do homem. É como se o cristianismo fosse ressentido da nossa realização. É o mais profundo dos enganos que o diabo tenta mostrar para nós. Porque no final das contas, o cristianismo é sim a religião da cruz, a religião da renúncia. Mas o cristianismo é a religião da felicidade, da alegria com Deus. Porque nós não cremos, nós não lidamos com um Deus que é pura ideia, pura abstração. Nós temos um relacionamento vivo com um Deus vivo, com um Deus alegre, com um Deus feliz, com um Deus plenamente realizado e que nos quer realizados com Ele. Essa é a nossa fé. Não dê a outro a sua dignidade. Não deixe que outros roubem a sua dignidade. Não deixe que pessoas contrárias à fé cristã tentem envenenar o seu pensamento, tentem envenenar a sua mente, fazendo com que você se volte contra a sua fé, contra a fé cristã, que nada mais é que um relacionamento íntimo, verdadeiro, puro, real com Deus. Não deixem que roubem a sua alegria, porque a sua alegria verdadeira será sempre a alegria da relação com Deus. Portanto, lance fora todo e qualquer ressentimento contra Deus, toda e qualquer desconfiança contra Deus e a sua igreja, contra Deus e a sua religião, a religião que nos liga diretamente a Ele. É óbvio que entre os homens que fazem parte da instituição há muitas falhas e muitos pecados. Nós não estamos aqui para negar isso. Ao contrário, estamos aqui para admitir e reafirmar, sim, entre nós, entre os homens que servem a Deus, nós somos marcados, infelizmente, pela contradição, pelo pecado, pelo erro, por aquilo que não agrada a Deus. Mas não esteja na igreja por conta das pessoas da igreja, dos homens da igreja. Vá, estabeleça a sua relação com Deus, individual e comunitária. Não caia no erro desse discurso. Você não precisa de instituição, você não precisa de religião. Sua relação com Deus é só entre você e Deus. Deus quis nos salvar individual e comunitariamente. Então vá, procure a igreja, frequente, vá até a igreja do Senhor, faça parte, mas por conta de Cristo, por causa daquele que é capaz e somente Ele é capaz de nos dar vida plena, vida abundante. E assim, deste modo, e assim você será capaz de tolerar as falhas dos irmãos, ajudá-los na correção de suas falhas,
recebeu o ensinamento que é passado de geração em geração, transmitido, ensinamento este que tem a sua fonte no próprio Cristo. Não se desvie, não dê a outro o seu esplendor e a sua glória, porque foi com este esplendor que Deus revestiu você, que Deus revestiu e coroou a sua glória. Seja fiel, não obstante as falhas dos homens da igreja, e não deixe que aquele outro, o adversário de Deus, o diabo, lance no seu rosto as falhas dos homens da igreja, a fim de que você desista da caminhada, mas que você possa, firme em Deus, alimentar a sua fé, de tal modo que brilhe sempre a sua luz diante dos homens, para que, vendo a luz que não nasce de você mesmo, mas a luz que vem de Deus, possam glorificar o Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.